Mas em quem você, ou time ou jogador, você não acredita na NBA atual? Em quem você não acredita? Esse podcast está começando agora em outubro, iniciando a temporada. Em quem você não acredita? Cara, eu vou ser polêmico e vou ser... Não, a intenção é essa. Não, mas não é. Mas vai ser Mas sim, mas eu vou ser... polêmica assim, quem me conhece sabe que eu sou apaixonado pelo cara. Eu amo. Pra mim é a referência. Mas eu joguei a toalha. Já joguei a toalha. Direto, joguei a toalha. Peçonhento da semana pra mim é Kawhi Leonard. Já era? Ah, cara, eu joguei a toalha. Eu larguei. Já era. E aí, com ele, cara, o Los Angeles Clippers, tem ginásio novo, o ginásio é maravilhoso, mas eu joguei a toalha. Eu perdi a confiança nele, no time. Pô, pera, você perdeu só agora? Perdi só agora. Então você estava confiando até um bom tempo, né? Muito. Mas o cara, infelizmente, tem uma inflamação no joelho direito, que é crônica, né? Cara, eu tenho uma informação que é desastrosa. A informação oficial de quem? É do Nicola? Jorge Nicola? Não, minha, que eu averiguei e estudei pro podcast. Kawhi, nos últimos 4 anos, ele jogou 52% dos jogos e arrecadou nada mais, nada menos do que 161,8 milhões de dólares. Esse rapaz aqui, seleção de defesa, 4 vezes melhor defensor, 8 vezes All-Star, um cara genial. Ele, na carreira inteira, ele adquiriu 140 milhões de dólares. Mas aí você também é uma outra época, Mas sim, o dinheiro inflacionou, é uma outra realidade, sim. Mas é para mostrar pro cara em casa o quanto os jogadores estão ganhando bem hoje e quanto... Mas cara, o Kawhi Leonard tem roubado o Clippers, cara. Roubado. Exato, a verdade é vagabundagem? Não. É safadeza? Não. Talvez. Não Sabe por quê? Não é. Não, pera aí. Por quê? Onde que, olha, eu vi recentemente foto do Kawhi, a gente pode, é bom fazer um podcast lá no Brasil, porque ele não vai ouvir, né? Costa Rica? Ele tá na Costa Rica. Como assim? Um jogador que não consegue fechar a temporada. Até a última temporada ele jogou muito mais jogos do que o padrão dele. Não teve mais temporada regular. Mas aquela preocupação. Chega na pós-temporada, Concordo. Cadê o Kawhi? E outro detalhe também, o Kawhi, com todo esse histórico, ele queria defender o time norte-americano nos Jogos Olímpicos. Ele tem condição de ter uma regularidade em jogo decisivo de playoff. Tinha que ter batido no peito e falou assim, não vou jogar. Se preparou lá, foi cortado e entrou o Derek White. Mas que era o Kawhi? Sim, sem dúvida. Ele é um período de off-season, usando um termo em inglês necessário aqui, para recuperação física dele, não para ele defender o time americano. Concordo. Então o Kawhi está já está desnorteado, já está fora de qualquer foco. Agora, saudável, já faz um tempinho, foi um dos melhores dessa última geração, que é uma geração repleta de talentos espetaculares, né? Eu lembro do Kawhi com San Antonio, aquela imagem clássica num jogo contra o LeBron. O LeBron vai pro lance livre, quando ele vai arremessar, ele vê que o Kawhi tá voltando pra quadra. E a reação do Kawhi, do LeBron, a reação do LeBron, de novo esse cara. Isso pra mim já mostra o tamanho dele. Já mostra o respeito. E também em Toronto, ele teve toda uma questão de gerenciamento, né? Para poder se manter saudável e ser decisivo campeão em 2019. Mas então já era, o Kawhi já era. Uma pena, se realmente se confirmar. Mas já era. Assim, a temporada vai se iniciar e o cara não tem nem previsão de retorno. É mais uma temporada em que ele é o principal jogador. Você tem uma saída do Paul George, você tem mudanças ali de cenário mesmo, um investimento gigantesco com um estádio, um ginásio novo, para você sair da sombra do Los Angeles Lakers. A verdade é que nesse momento eu não vejo o Clippers saindo de sombra nenhuma. Vai ter um ginásio novo, é legal, é um resgate de Inglewood, aquela região da Califórnia, é importante, mas... Finalmente tem um ginásio. Não é que vai ter um ginásio novo. Vai ter um ginásio dele, sozinho. Chegou a ter lá no início dos anos 90, quando eu acompanhava a NBA, comecei a acompanhar a NBA mas quando ia pra temporada... 88. Jogava naquele Los Angeles Sports Arena antes do Staples Center. Mas aí é uma outra realidade, assim. Era um Los Angeles Clippers que só perdia. Não, e até a última temporada ele dividia não só com os Lakers, mas com os Kings da NHL. Exato. Por isso tem tanto jogo dos Clippers que era a segunda à noite, ou em dias que não são os mais atraentes, porque nunca era a prioridade. Sim, isso é o pratinho feio da cidade, sem dúvida. Né? Que é assim, e o Kawhi e o Paul George foram para lá para tentar também alavancar esse momento de ginásio novo, de gerenciamento novo. Você tem ali uma mudança por completa, a chegada de um novo dono, o Steve Ballmer. Você teve até uma tentativa do Doc Rivers, que assumiu não somente ser o treinador, como presidente do time. O cara contratou mais de 30, 40 jogadores e o time não rendeu. Então, assim, é preocupante por conta do tamanho do Kawhi. Sabe em quem eu não acredito na NBA? Não. Em quem eu não acredito? No Philadelphia. Você não acredita? Não acredito. Cara, eu acredito no Philadelphia. Esse ano eu acredito. Eu não acredito.
Sabe por quê? Porque até hoje eu não vi o Embiid não sendo poupado e jogando na mais alta intensidade em playoff. Eu nunca vi isso. E se não tem Embiid na reta final, não sendo poupado, jogando todos os jogos no mais alto nível físico, o Philadelphia não pode ser considerado um competidor. Você acredita no Philadelphia ser um Embiid? Não. Então, e o Embiid já demonstrou isso em playoff. Ele é poupado de jogos de playoff. Nunca. Então, caso mude isso, ok. Mas até hoje, e como eu estou falando de jogador já há muitos anos, eu não acredito. Eu acho que assim, até pelo que o Embiid falou agora há pouco, né? Que outro também que não devia ter disputado os Jogos Olímpicos. Ele tem contusão crônica. Concordo também. Temporada. Mas aí o cara fala assim, ó, foi chamado, tipo, desculpa, o foco é meu time, eu preciso vencer alguma coisa, o tempo tá passando. Não, era um pensamento que estava bem longe da cabeça dele. Ele estava tentando acertar com a França primeiro. Né? Sem dúvida. Então. E agora ele já falou que quer jogar pro Camarões. Então é outro cara que também é um problema meio que psicológico, que afeta os dois, né? O Kawhi e o Embiid. O Embiid falou que sim, ele teoricamente ele deixou o George tá machucado? Já está machucado. Você continua acreditando no Philadelphia? Eu continuo acreditando no Philadelphia, vou falar por quê. Primeiro eu vou falar do Embiid, porque o Embiid, ele falou que ele foi roubado ano passado, tiraram dele o prêmio de back-to-back MVP, por conta do número de jogos, que agora tem um percentual de jogos. 65 jogos de 82. Que eu acho muito, inclusive. Então, e aí ele virou e falou assim, esse ano eu vou jogar mais jogos, e aí é algo que eu costumo falar em relação à temporada. O cara... Ele não precisa poupar jogos, ele pode poupar minutos. Então, assim, se o Embiid estiver pensando em querer brigar por todos os prêmios, ser o reboteiro, ser o MVP, o defensor do ano... Ele não tem nem condição física para isso. Também acho, mas se ele jogar 75 jogos, 25 minutos em vez de jogar 35, é uma história. Eu acho que ele pode trabalhar a minutagem. Acho que esse é um problema pro enfermeiro. O Nick Nurse que tem que ajustar isso aí. Por isso que eu acho que eles trouxeram o André Drummond para tentar diminuir um pouco a minutagem do Embiid. Eu concordo com você. Ele ainda não mostrou ser esse jogador importante em playoff, justo. Não, ele nunca chegou em final de conferência. Sim. Não chegou com aquela bolinha do Kawhi. Aí um entra na história do outro. Aquilo era semifinal. Exatamente. Não era final. Semifinal de conferência, é verdade. Semifinal. Porque a final foi contra o Milwaukee, que o Kawhi virou 2-0, que falou, eu vou pegar o grego. 2019. Exatamente. Então, só se houver uma mudança radical do que a gente viu até hoje do Embiid, para eu falar, olha, agora eu acredito no Philadelphia. No momento eu não acredito, porque realmente é a superestrela, é o jogador fundamental para o sucesso do time e que até hoje, quando chega em reta final, simplesmente não está disponível da forma que deveria. E esse ano ainda tem essa questão de que teve um período antes da temporada que ele estava jogando em Lille e em Paris. Ou seja, além de tudo, não fecha a ainda conta. não teve um descanso que geralmente ele tem e que já não era o suficiente. Que poderia aparentemente. ter. Então, e aí o grande rival, o Nikola Jokic, falou que a última vez que jogou pela seleção sérvia, ele foi campeão da NBA. Então ele serviu a seleção sérvia agora depois de um tempo. E foi campeão na última vez que fez isso. É porque aí é outra coisa. Primeiro que o Jokic não tem história de contusão. E tem segundo, uma inteligência, ele se poupa dentro do próprio jogo. E que se percebe também que a relação do Jokic ao defender a seleção da Sérvia é uma coisa realmente que faz bem a ele. Verdadeira. Percebia-se isso. Sim. Que um Jokic... Até demais. Completamente embriagado, mamado, bebaço na cerimônia de entrega de medalhas. Né, desabando, praticamente. Uma felicidade genuína que faz bem. Então é outra situação. O Embiid estava lá... Lembrei de um amigo, o Alcides. O Alcides? O Alcides bebe. Um Opala 78. Agora, já o Embiid, eu enxergo aí, porque podcast, para ter sucesso, a gente tem que falar coisas irresponsáveis também, né? Sim. Não flertando com o processo. E também citando estrangeiros, que aí fica mais difícil também eles serem informados do que foi dito aqui no Brasil em português. Né? Então, a gente vai usando... Apesar que ele tem uma esposa brasileira e um filho... Não, mas o Jokic... eu estava falando do Embiid. Não, mas conexão, mas eu vou falar do Embiid também. O Jokic, ele realmente jogou a Olimpíada pela felicidade e a satisfação e o orgulho de defender a sua pátria, né? É verdade. Nos Jogos Olímpicos. Não se pôr no Mundial, mas Mundial não pode todo ano o cara não ter férias também, né? Concordo. Já o Embiid, eu acho que foi mais movido pela vaidade.